Então, é uma fé especificamente condizente com testemunho de salvos. Aí Jesus expressou: essa caça de demônios não sai em coisa alguma, a não ser pela oração e pelo jejum. Mas qual jejum? Compreenderam? Às vezes a pessoa fica assim, se a pessoa quiser jejuar, ela jejua, mas existe o jejum feito de duas maneiras. Ele é físico e ele é espiritual. O jejum físico, a pessoa fica algumas horas sem comer, sem beber, se conforme o propósito que ela fizer, de acordo com a vontade, de acordo com a permissibilidade de Deus. Quando termina o horário, como é na graça, ela entrega o jejum físico, mas o espiritual não. Porque quando a pessoa entrega o jejum espiritual, ela deixa de ser espiritual e passa a ser contender, duvidoso, confuso, preconceituoso. Tem preconceito com irmãos de outro ministério. É a carne. Está compreendendo? Se entregar. Agora, quando entrega o jejum físico, você se alimenta. Agora, o jejum espiritual é uma dívida eterna, que é com base no testemunho de quem ama. Interessante e bom, não é? Interessante e difícil. É mais fácil. Pois é. Mas Jesus disse o quê? O meu jugo é e o meu fardo. Só que a pessoa, muitos crentes, por crer muito em si mesmo, ele não crê na palavra de Cristo. Ele crê parcial, mas crê, o jugo leve é isso. É o Espírito de Deus trabalhando em nós, praticando o testemunho daquilo que é justiça. Então o cristão, com ideia de união, ele nunca entrega o jejum, porque é uma decisão. Tem que explicar, que vocês não entendem. A pessoa entrega o jejum, que ela está fazendo, se abstência de água, de alguma coisa. Mas o espiritual é aquele que você vai continuar a fazer o bem ao próximo. Você não vai falar mal do outro. Você não, para mim é o jejum mais fácil. Só que tem pessoas que não têm. Tem pessoas que fazem jejum e não falam com o seu irmão. E aí diz que está em jejum, mas não faz o bem, está de mal do outro, fala mal do outro, nem estão em jejum. Não dessas. A maior parte jejum, mas existe também um grande desvio de crente. Orando e jejumando, de repente desvio. Não é nem se afasta, se desvia. Está compreendendo? Desvia orando e desvia jejumando, se desvia. Desviam devido à falta de união. Exatamente. União faz parte da plenitude do Espírito. Fruto. É o Espírito Santo como fruto e não como dons. Vai além dos dons. E por isso que a pessoa precisa aprender o que ela é, justamente assim. Aí nós estamos enquadrados numa segurança máxima, que é a oração sacerdotal feita por nós também. Versículo 20, diz a palavra que o Senhor disse: eu não rogo somente por esses que estavam presentes, os discípulos, mas também por aqueles que hão de crer que tu me enviaste. Agora nós entendamos bem, cremos, o Senhor nos aceitou, e agora nós vamos trabalhando no ensinamento da doutrina para descobrir aonde nós estamos, porque é tanto fazer para receber que a Bíblia atrapalhando as pessoas. A lei trazia o fazer para receber, mas receber para fazer, mas a graça Jesus já fez, e você desfruta. Crendo, é crer para viver, é receber para fazer. Receber o quê? Receber instruções para praticar a justiça.
Sempre foi assim. Ainda faltam uns minutos, vamos para o livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Os irmãos analisam que a palavra da salvação, ela tem uma igualdade tão importante que os discípulos, os apóstolos, primeiro, os profetas de Deus, eles tinham a mesma visão, que os apóstolos tinham. Ou seja, a mesma visão que o Senhor da Glória deu. Todos tinham a mesma visão, mas é Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 7. Glorificado é o nome do Senhor da Glória. É importante, aqui está escrito assim, ó, Zacarias capítulo 7. Como está escrito aí? O título. Compreenderam que aqui completa a palavra de Deus. O que está escrito mesmo? Falso jejum. Então existe falso jejum? E qual é a prática de identificar que o jejum é falso? Falta de união. Você vê. É uma expressão fácil de compreender e também nos liberta daquilo que está falando. Eu já vou olhar diretamente no... Aqui ele faz um comentário. O jejum que não agrada. Algumas falam, eu tenho uma Bíblia em casa, uma outra que diz o jejum falso. Aqui nessa está escrito o jejum que não agrada a... E o povo pensa que agrada. O pior é isso. Eles ficam tão confiantes que eu sou de jejum, eu gosto. Então eles se exaltam e criam a glória para eles mesmos. E Deus não está compreendendo. Não vou ler tudo para não ganhar tempo, porque é o comentário. É que eles fazem um comentário sobre o quinto, sétimo mês, que Israel, a parte dos judeus foram levados para cativo. Vou fazer esse comentário para o cativeiro de Babilônia, porque eles tinham pecado contra o Senhor. Aí eles perguntavam, não é? No versículo 3, e parte B diz a palavra: chorarei no quinto mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos. Então aqui diz a palavra no versículo 4, já estou lendo o 4, do primeiro até o 3 em comentário. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: fala todo o povo desta terra, aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes, no quinto, no sétimo mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo? Para mim? Deus estava falando do jejum, não era para Deus, era para o povo. O povo não jejuava para Deus, mas querendo, olha aqui o versículo 6. Ou quando comeste, quando bebestes, não foi para vós mesmos que comeste e bebestes? A irmã que sempre lê o versículo 7 e 8 para nós concluir. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo mistério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Versículo 9 também. assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Compreender? Versículo 10, pode completar. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Jejum agradável ou não? Sim. Tem os complementos. Agora, os fariseus jejuavam
compromisso aquilo, mas Jesus reprovou porque faltou a misericórdia. Na verdade, esse aqui é o exemplo de cristão por dentro. Sim, Não só por fora, como a veste, mas isso aqui muda de dentro para fora. porque a santificação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que Jesus diz em Mateus 7:4: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. E aqui muitos crentes tropeçam e se tornam fanáticos ao invés de convertidos. Analise bem. Pratiquei o que é, não desprezeis, no sentido geral, o necessitado. E Deus continua considerando como se a pessoa estivesse cheia, é o acordo. Vamos para Mateus capítulo 12, versículo 7. Aí vem para o Novo Testamento, tanto como classificado, ou seja, confirmado na oração sacerdotal que Jesus deu aos seus servos. Mateus 12, verso 7. Então, a obediência é uma forma de jejuar também a Deus? A obediência é o sacrifício que Deus mais se agrada. Por isso que ele disse, olha, obedeça a minha palavra, mas não é difícil obedecer, porque eu darei coração quebrantado. Está compreendendo? E eu prepararei pelo Espírito Santo em forma de derramamento. Aí o versículo 12 do capítulo, versículo 7 do capítulo 12 de Mateus, irmão dele pode ler. Mateus 12, Verso 7. mas se vós soubereis o que significa misericórdia, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Compreenderam? Quando era aí nos versículos 1 do capítulo 12, Jesus estava passando por uma roça, uma lavoura, colhendo e comendo. Lá em Israel era liberado, não era considerado como invasão. Era uma lei que Israel tinha, o faminto podia entrar na lavoura de qualquer pessoa e se alimentar à vontade, só não podia levar para casa. Está em Deuteronômio 24. E assim Jesus fez. Mas o dia que ele entrou, para os fariseus não podia. Era melhor Jesus passar fome do que colher no sábado. Você está vendo como é um ser humano que confia em si mesmo complica tudo? Considera a guarda de um dia, no sentido literal, mais do que um benefício feito à humanidade. Aí Jesus questionou, falou, olha, na lei também já tinha exceção. E eu quero acordo. E não quero sacrifício. Não condenareis alguém que não exigirei deles de sacrifício. Hoje nós estamos na graça e se não aprendermos o conteúdo dela, a pessoa fica cada vez mais sofrida, não por causa da palavra, mas por causa da ignorância. Aí ele disse, se soubesse o que significa, eu quero o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? Acordo. A palavra vem de duas frases, miséria para acordo. A pessoa está em estado de miséria no pecado, aí ele aceita Cristo no coração, Cristo passa a carregar aquele ex-miserável como se ele estivesse nada cometido, que os pecados foram perdoados, passa a carregar aquele ex-miserável no coração. Você vê que Deus maravilhoso, que Deus parece bem na palavra de Deus. Aí Jesus disse, não, eu não vou condenar eles porque comem comigo no sábado, porque eu não lhe impus essa lei. Eu não lhe impus essa regra, também eu não vou cobrar deles isso, eu inocentei. Os irmãos sabem que a graça nos isenta do jugo pesado da lei. Oh, maravilha! Glória a Deus. E isso nos traz o quê? Motivo de segurança para continuar com o Senhor.
conosco também. Agora, nessa atitude, os discípulos, lá em 13 de Atos dos Apóstolos, os discípulos enviaram Paulo e Silas para uma missão. Foi Paulo e Barnabé, os dois, para aquela missão árdua. Eles estavam jejuando. Só que o jejum que eles fizeram era um jejum piedoso mesmo do Espírito Santo. E depois que eles terminavam aquele período de jejum, o jejum espiritual não parava. Eles continuavam orando e recomendando os missionários em missões árduas a Deus, que é a oração, como estou referindo, de edificação na sua palavra. E isto, irmãos, esses ensinamentos, ele nos liberta. Está compreendendo? O jejum espiritual, a minha esposa explicou, é o jejum que não se Entrega. porque ele é o testemunho de quem ama. Por isso que aqui em Romanos 13:8, encerrando, até o 10, veja o que está dizendo. Vamos completar esses textos bíblicos tão edificantes. Hoje nós vemos um perigo na igreja, os religiosos afastando da palavra. Eles não gostam, eles não gostam da Bíblia. Quando é uma revelação bíblica, eles não aceitam. Quando é uma revelação emocional, eles aceitam. Está compreendendo como está a situação hoje? É assim. Vai ter a revelação porque ela é emocional, porque ela não tem raízes bíblicas. Tem razão para isso. Então, quando é revelação bíblica, a maior parte rejeita. Compreenderam? Como estava